Fala galera, mais um episódio aqui do Toca Pra Elas no Fora de Eixo, comigo, Lara Fábia, e com a maravilhosa Tereza Prado. Como é que você tá, Tereza? Como é que a gente vem para esse episódio, para esse terceiro episódio? Estamos avançando muito bem, com novidades agora nesse episódio, né? Pois é, Lara. Olá para todo mundo que está assistindo. Olá para você, Lara. Estou bem. Espero que você esteja bem também aí acompanhando a gente do outro lado da tela. Hoje a gente vai falar da última rodada, como foi a sexta rodada. A gente teve o primeiro empate, a maior goleada do Goiano. E a gente vai falar também de outras coisas hoje. O Vila Nova está na copinha e as competições do fim de semana, né? Mas antes de tudo isso, eu vou pedir para o nosso querido técnico João Vitor rodar a vinheta. Agora, para começar assim com o pé direito, a gente vai começar agradecendo, né, todo mundo que acompanhou os últimos episódios, principalmente o último. A gente vai trazer um comentário aqui do Lucão, técnico do Flu Goiânia, né, Tereza? E a gente Sim. agradece muito pela audiência, a gente está tendo uma audiência muito legal, inclusive das comissões técnicas do Goianão. Então, assim, muito obrigada, gente. E agora a Tereza vai comentar aí o comentário, né? Vai agradecer mais uma vez a participação do Lucão no nosso programa. Pois é, o Lucão comentou no último episódio aqui falando que mais uma vez sensacional, parabenizou a gente pelo programa e falou para a gente não parar, que tá muito bacana as informações e o nosso bate-papo, né? Obrigada aí, Lucão. E já que a gente está falando de Flu Goiânia, a gente já pode começar com a sexta rodada, né, Lara? Que o Flu Goiânia protagonizou junto com a Aliança o primeiro empate. A gente pediu. Eu pedi lá no primeiro episódio, você veio no segundo e retomou com esse papo. A gente foi pedido e chegou o tão sonhado empate, né? Mas será que foi sonhado assim? Bota pra gente aí, João, a sexta rodada, os jogos da sexta rodada, que vamos começar com a Aliança Flu-Goiânia 0-0. Tereza, o Flu Goiânia chegou para incomodar os grandes, né? Isso aí a gente não tem nem como negar, tá dando um trabalhinho aí. E nesse 0-0, primeiro empate da competição, não tem nem como negar, né? O Flu Goiânia fez um baita jogo segurando a Aliança que estava ali no topo da tabela. Pois é, eu falei até com a Cris depois do jogo, né? Eu acompanhei esse jogo e ela falou assim: pra gente acabou o primeiro turno. E realmente, o Flu-Goiânia tirou as chances do Aliança de conseguir a Sim. primeira vaga na final, porque se o Aliança ganhasse esse jogo, ele ainda tinha uma chance contra o Vila Nova na última rodada, né? Uhum. Mas com um empate não vai ter, mais pra frente a gente vai rodar a tabela e ver como que tá a situação, se tem chances de outra equipe conseguir esse primeiro lugar. E foi um jogo difícil. As equipes não cediam espaço e faltou um pouco das atletas também quererem finalizar mais, trabalharem mais a bola, chutar para o gol, porque não teve gols. Foi um jogo bem puxado, foi truncado, mas infelizmente foi um empate. Foi bom assim para a gente ter essa rodagem na tabela também, né? De ter o Flu incomodando ali o Aliança, tirando a chance do Aliança, mas faltou as equipes irem mais para frente. Queria destacar nesse jogo a Elvira, que eu entrevistei, inclusive depois vão lá no Maria Futebol Goiano, que eu faço matérias dos jogos que eu vou. Fiz uma matéria falando um pouco da Elvira também, que ficou quase um ano, voltou de lesão depois de quase um ano. É muito bom a gente ver atletas continuando com um sonho, mesmo ficando um ano fora, voltando a jogar o Goiano. Então, assim, acabou o primeiro turno do Aliança, mas ainda tem o segundo turno. Tem mais 7 jogos pela frente, tem o último jogo dessa rodada, então vai vir muita coisa boa aí. Mas eu fiquei impressionada. Devo dizer que fiquei impressionada. E apesar do placar ali com mínimo, né? Tudo igual, sem gols, eu acho que a gente tem que destacar, e a gente vem destacando em todo o programa, inclusive, o crescimento do Flu Goiânia, né? Porque é uma equipe mais nova e vem, assim, querendo ou não, se solidificando muito bem. Muito disso pelo Lucão, a gente acompanhou o trabalho dele ali na beira do campo, e vem sendo uma crescente muito positiva para as meninas. E, assim, segurar o maior campeão da história do Campeonato Goiano Feminino é histórico. Não é para qualquer um, Não né? é. A gente tem que parabenizar o Flu-Goiânia, o trabalho do Lucão por isso. E também eu queria destacar uma atleta do Flu-Goiânia, a Júlia, zagueira, que ela postou uma foto esses dias. E sabe quem comentou na foto dela, Lara? Quem? Não cheguei a ver, não, Simplesmente hein? formiga. Tá com moral, hein? Tá com Tá pouca com moral. moral. Tá com E vou contar, moral. ela é daquela zagueira, assim,
Tânia Maranhão, tá? Segura ali, Tá. E ela posturada. se encontrou na zaga, muito interessante de ver isso Sim, também, porque até turno passado, perdão, Goianão passado, ela não jogava na zaga, né? Agora ela tá jogando na zaga. Destacar as zagas das duas equipes também, né? Não teve gols, as equipes fecharam bastante ali, tiveram oportunidades, bateu ali na trave um lance ou outro, mas a zaga ficou bem fechada, as equipes fecharam ali, não deixaram passar nada. Mas quem deixou passar foi o Trindade contra o Atletas de Jesus. a A gente situação falou tá que meio esse complicada, né, Tereza? Pro Trindade. A gente até comentou desse jogo que podia talvez surpreender, porque são os dois times querendo ali aqueles pontinhos, né? E quem saiu com a melhor foi o Atleta Jesus. saiu primeira vitória do Atletas de Jesus. Eu acredito que as meninas devem estar super felizes com a vitória. Ainda mais que boa parte do time jogou no dia anterior, né? Então, elas ainda vinham um pouco do desgaste, que no dia anterior teve a competição da Taça das Favelas, a gente também vai falar mais para frente como que foi, né, a semifinal da Taça das Favelas, e parte da equipe das Atletas de Jesus jogam pela taça, né? E mesmo assim, conseguiram chegar com a vitória, um gol em cada tempo. O primeiro gol foi da Maria Laura, no primeiro tempo, e o segundo da Lohana Rochelle. Que nome chique da Lohana. É, Lohana rapaz, Rochelle marcando os primeiros gols ali da Atleta de Jesus na partida contra o Trindade. Parabéns para as meninas, parabéns pelos 3 pontos. Vai dar uma moralzinha assim para chegar no último vai jogo. demais. E é a primeira vez que a equipe está jogando na competição, né? Sim, Então é bom também ter uma vitória. Infelizmente o Trindade não conseguiu, né, chegar ali, fazer o seu um bom jogo. Tava na casa delas também, tem esse fator casa, né? sim. Então ficamos por isso. E equipe nova também, né, do Atleta Jesus. Então, assim, as meninas já começaram Goiânia, assim, querendo ou não, garantindo alguns pontinhos ali ou não, é o trabalho sendo feito e tem muito chão para rolar, não só nesse Goiano, né, nos próximos que a gente torce para eles continuarem na competição. E pelo lado do Trindade acontece, né? Mas também vejo como um processo de evolução muito, muito positivo, porque agora é ir consertando os erros e tem segundo turno ainda, tá tudo aberto. O Atlético foi um time que surgiu literalmente perto do campeonato goiano e vem surpreendendo muito, assim, absurdamente. Ainda tem as Sim, possibilidades. E você falou do Atleta de Jesus ser um time novo, novo de idade, novo pela primeira vez na competição, sim. mas a equipe do Trindade também é uma equipe nova, né? Ela foi remontada para esse campeonato. Então, a equipe ainda está ali se reestruturando, está chamando novas atletas, tem atletas que chegaram agora, que estão vindo de 1, 2 jogos. Então, está fechando a equipe também, né? E não dá para desanimar nada disso. Assim, eu acho muito que as atletas do Trindade têm que pensar, ó, a gente está disputando um campeonato que está sendo muito disputado e assim, é chance de evoluir e de mostrar seu trabalho em cada jogo, né? Porque elas podem ser vistas, podem não sei, no Goiano que vem está em outra equipe ou não, em outra equipe de fora também. Então, assim, é uma vitrine esse campeonato e apesar da derrota, não tem como baixar a cabeça e jogar de igual para igual em todos os jogos, porque tem muita coisa para rolar ainda, né? Sim, sim. E foi a coisa que a gente falou até no episódio passado. Eu gosto muito de como as meninas do Trindade lidam, mesmo com a derrota. Saem de Sim. lá, saem tranquilas. Eu Uhum. acompanho algumas no Instagram também. Então, é isso. Jogo é jogo, acabou aqueles 90 minutos. Foco nos próximos 90 minutos. Que tem um segundo turno inteiro por aí que não foi definido, né? Eu Uhum. queria muito que desse uma zebra lá, não vou mentir. Queria muito que desse uma zebra, que aparecesse alguém que nunca apareceu Mas pra eu mim. acho que a gente vai ser surpreendido, Tereza. A gente estava conversando ali no off, vamos deixar só no off, mas assim, a gente vai falando nos próximos episódios, caso a gente acerte o palpite. Mas eu acho que a É. gente vai ser surpreendida. Sim, eu também acho. Acho que vai vir final por aí, torcendo muito por essa Torcendo muito final. pro final. E agora, o terceiro jogo da rodada foi entre Abadia e Vila Nova. Ficou 6-0 para o Vila Nova. Com gols dela, Nightiele pelo Vila marcou o primeiro e o segundo. A Bianca marcou o terceiro do Vila. E daí veio a Larissa Duque, que marcou um gol contra do Abadia, a favor do Vila Nova. E acabou o primeiro tempo assim, 4-0 Vila Nova. No segundo tempo, a Julia e a Andressa só fizeram delas também para fechar com chave de ouro
a rodada e o jogo do Abadia e do Vila Nova. E eu queria destacar uma coisa: é o segundo jogo seguido que a Abadia marca um gol contra. Eu falei com o Renan, o técnico da Abadia, né? Perguntei como que foi a questão do jogo. Ele falou que, apesar da derrota, foi um jogo bom, né? Que o Vila Nova já é uma equipe mais estruturada. É a primeira vez a Abadia na competição, ainda as meninas ainda estão se fechando e conseguiu segurar bem o placar. E apesar do gol contra, né? Perguntei dessa questão de como que elas estão em relação a isso. Ele falou que as meninas estão com a cabeça boa. As outras equipes também estão com uma mentalidade muito boa, né? As meninas estão sabendo lidar, é a primeira competição delas, elas sabem que estão enfrentando times com mais estrutura, que vem de anos ali de preparação. Então, parabéns pelo Abadia também por todo esse trabalho, né? E o resultado foi esse, 6-0 Vila Nova. E quem vem crescendo aí na competição é a Naitiele, né? Não tem nem como. Porque o que ela vem fazendo nos primeiros jogos ali, ela tava tímida, e aí a gente, vixe, será que a artilharia desse ano vai ficar aberta? E tá aberta ainda, né? Porque tem, a gente vai comentar, mas tem gente chegando aí para incomodar. É, mas assim, mais 2 gols nessa partida, alcançou 8. O Vila Nova, como equipe, né, em si, teve mais uma jogadora, não, acho que foi a Bianca, que marcou o primeiro gol pelo profissional nessa partida. Então, assim, o Robson vem fazendo as mexidas dele, vem se preparando, e o Vila Nova vem muito estável, né? Isso aí não tem como negar, tanto que vem como favorito para ser campeão do primeiro turno, né? Mas assim, nada em aberto ainda. A chance dele não ganhar essa liderança na última rodada é um pouco pequena, a gente vai discutir isso. Mas futebol, depois da goleada que a gente vai comentar agora, não duvido de mais nada, Tereza. Não dá para duvidar. E destacar também que o Vila até o momento não levou nenhum gol. É a Sim. única equipe do Goianão feminino que não levou nenhum gol. Não, e a goleira do Vila também, a gente tem que destacar que quase não sujou o uniforme, né? Tá indo para os jogos ali fazer sua participação, porque não tomou nenhum gol até o momento. Destacar a zaga do Vila também. Mas o Vila segue aí firme e forte nessa nova regra, né? Nessa questão de desempate ali de não tomar nenhum gol. Tereza, eu vou dar um spoilerzinho aqui, você vai me dar licença, porque a gente vai comentar agorinha, mas falando dessa defesa aí do Vila Nova, a Thaís Lane machucou no jogo contra o Atlético, mas já voltou, lateral direita do Vila Nova, e ela ontem estava lá em São Paulo representando o Vila em uma competição que vai rolar agora em novembro, a gente vai comentar agorinha, então vamos deixar de stand-by aqui, que agorinha a gente comenta, mas tem muita novidade vindo. Sim, muita novidade, muita coisa boa. Mais pro final a gente vai falar dessa competição que a Lara falou, mas agora vamos para a maior goleada que teve até o momento no Goianão Feminino de 2024. A gente tinha comentado que tá um Goianão bom, que não está tendo tantas goleadas, mas E sempre a gente até aparece. comentou que, diferente do ano passado, que a gente viu um 28-0, a gente até ali tinha um 10-0 que eu já achava absurdo. Chegou o Atlético e Pois é. Quem protagonizou as outras goleadas, a maioria das outras goleadas, foi o Vila, né? Um 10-0 em cima do Trindade, teve um outro 9-0 aí. E daí o Atlético também estava querendo. O Atlético estava mostrando que estava querendo golear. Teve um jogo que marcou 8-0. E não satisfeitas com seu 8-0, o Atlético marcou 14-0 no time do Tereza Vasco do de céu. Itaberaí. A gente não Assim, conseguiu ir nesse jogo porque foi em Itaberaí, mas eu e acredito que você, acredito não, tenho certeza que você também queria muito estar lá, né? pois é, foi assim, um momento que as meninas do Atlético estavam fazendo um show delas, né? E falando em show, vamos falar dos gols que olha só, tem gente que marcou 4 gols e não foi só uma jogadora, não. 2 jogadoras marcaram 4 gols nessa partida. Vamos ver se vocês identificam logo de cara, assim. Segura Primeiro o tempo. fôlego agora, Tereza, porque agora você vai. Vou falar. Primeiro tempo, a Bárbara abriu para o Atlético, a Flavinha fez o segundo, a Alice o terceiro, a Eduardo o quarto e fechou o primeiro tempo com o quinto da Gemily. Até aí, uma de cada, né? Vamos todas terem oportunidade de fazer gol. Mas chegou o segundo tempo e a Bárbara marcou o primeiro. Depois a Mirelle foi lá e marcou mais 3.
A Vanusa fez o dela, né? Que sempre tem que ter um gol da Vanusa. A Mirelle marcou o quarto. A Kathleen marcou já o 12º do Atlético e a Bárbara fechou com os últimos 2 gols. A Da Mirelle e a Mirelle. Bárbara não queria nem música no Fantástico, não, né? Queria música que não toca pra elas. E depois a gente vai até pedir a música delas aí, porque foi absurdo, né, Tereza? Não, absurdo. Que jogo, gente. 14 gols. Mas a gente tem que destacar outra coisa também, né? A equipe do Vasco de Itabiraí não estava completa. Não Uhum. sei se vocês lembram, mas no último episódio a gente falou que a equipe também não veio completa, que estava só com 3 reservas, algumas jogadoras estavam passando mal. Então, assim, a equipe sofreu com essa questão, né, das atletas não estarem bem de saúde e entraram só as titulares. Não tinha banco. Não tinha banco. Então, a gente leva em consideração a equipe do Atlético, que está se formando muito bem, que está uma equipe unida, que está fazendo bons jogos, com o Vasco de Itaberaí, que já vem de uma outra derrota, quase sem banco, as atletas mal, não tem reserva, num jogo difícil, num jogo. Os horários do Goianão Feminino também não são os melhores horários para a gente jogar bola, ainda mais nesse tempo seco, que a gente tem que destacar isso também. Essa secura que está no ar, essa fumaça que está no ar, não é o ambiente mais saudável para as meninas estarem jogando. Eu fui no jogo 9h30 da manhã lá no CT Buriti Sereno. Se você for ver o vídeo lá no meu perfil, tá só fumaça no fundo. Então também tem que levar isso em consideração, porque fica mais difícil para as atletas terem um desempenho melhor e você sem reserva é complicado. O meu destaque aqui acho que é isso, né, Tereza? São muitas condições que somam para o Vasco de Itaberaí não justificar, porque aqui a gente não vai dar juízo de valor nenhum, inclusive acho sempre muito positivo só a participação ali da equipe, mas o Vasco de Itaberaí, a gente já comentou nos 2 últimos episódios sobre a questão de treinamento, que a maioria das vezes não conseguia reunir as atletas, porque atleta em Goiânia, atleta em Aparecida, atleta em Itaberaí, então essa logística já é muito complicada. A gente não sabe como é que estava esse preparo físico das meninas, se elas já estavam em atividade, com oportunidade de jogar outras coisas, tanto preparo físico quanto jogar minutos em campo mesmo, antes do Goiano. E assim, então tem toda essa questão. A questão do Atlético, a gente falou que vem treinando muito forte, a gente falou no último episódio que vem treinando na areia à tarde, justamente para preparar o físico das meninas para esse jogo, 3h30 da tarde. Então, assim, ponto muito positivo para a comissão técnica do Atlético. E as meninas também têm atletas jogando a Taça das Favelas, né? Então, assim, o preparo físico tem um diferencial. A gente até estava comentando, você comentando comigo sobre isso. Então, assim, não tem como muito colocar uma rixa entre, foi 14-0, porque são várias condições e, assim, querendo ou não, acontece. E o Vasco de Itaberaí, para mim, só de ter entrado só com os titulares, sem um banco, já é assim, de ter entrado na partida já é vencedor. Sim, exatamente. Você falou da questão da Taça das Favelas. Algumas das atletas do Vasco de Itaberaí machucaram no jogo de sábado, que elas também estavam jogando a competição. Então já chega a isso. Algumas ainda estavam meio doentes, umas lesionadas, algumas que realmente não conseguiram ir porque a questão de logística é complicado. Mas eu estava falando com o treinador do Vasco, ele falou que contratou outras 4 novas jogadoras. Então, quem sabe no último turno aí, no último jogo do primeiro turno, o Vasco aparece aí com umas peças novas, vai Gosto muito surpreender. disso. Essa rivalidade crescendo, rivalidade não contra o Atlético, gente, rivalidade entre as equipes mesmo, buscando, né, melhorar sempre e deixar tudo em aberto é gostosinho demais, que a gente fica sempre torcendo para mais confronto, mais jogo jogado e vamos. E vamos para a tabela, né, Lara? Vamos ver quais são as chances, porque a gente está entrando agora na última rodada do primeiro turno. E relembrando como funciona o Goianão Feminino. Quem ganha o primeiro turno e quem ganha o segundo turno disputam a final. Se a mesma equipe ganhar tanto o primeiro quanto o segundo turno, a ganha o Goianão, sem necessidade de final. Aqui o João botou a tabela para gente. Vamos começar de baixo para cima, né? Porque Trindade, com 0 pontos, fez seus 6 jogos, não venceu nenhum e tomou 33 gols. A situação tá difícil, né? Tá complicado, Tereza,
Mas vejo assim, creio que o treinador vai encarar esse primeiro turno como para corrigir mesmo esses erros, tentar ali pelo menos subir para o meio da tabela no segundo turno, tentar buscar ali alguns pontos, né? Porque é um processo, o Trindade, assim, é uma equipe nova também, então o próximo Goianão, não só o próximo Goianão, para o segundo turno, pode se restabilizar e é tudo aberto ainda, né? Sim, e ainda tem a última rodada do primeiro turno, que vai ser um jogo interessante, vai ser um bom jogo para o Trindade também, né? Então vamos ver como vai, porque o Trindade vai jogar em casa, mais para frente a gente fala um pouco disso. Em sétimo lugar, Atletas de Jesus, com seus primeiros 3 pontos, que veio dessa vitória em cima do Trindade na última rodada. Fez 6 jogos, uma vitória e 26 gols tomados. Apesar de só dos 3 pontos, eu acho que a equipe deve estar nas alturas, né? Porque conseguir os primeiros 3 pontos deve ser muito bom. Sim, é esse o espírito, né? Que tem que ser, conseguimos os 3 pontos, vamos, deslanchamos agora. Agora é pensar nos próximos três e continuar nessa tomada. Sim, porque é isso, né? O Goiano te dá essa possibilidade. Acabou o primeiro turno, você ainda tem um outro turno que você pode fazer o que você quiser. Vida Você nova. não depende mais de quantos gols você tomou. Renovou. Então, você está com a oportunidade de crescer ali no campeonato novamente e ascender. E falando nisso, o Vasco de Itaberaí, que passou com suas dificuldades, acabou, né, ficando ali em sexto lugar na tabela, com 6 pontos, 6 jogos, 2 vitórias e 29 gols tomados. Ficou ali pertinho, junto com a Badia, que também tem 6 pontos, que só ganhou 2 jogos, só que levou só 21 gols. Essa goleada prejudicou o Vasco, né? Essa goleada fez o Vasco cair um pouco ali na colocação, estava ali nessa disputa contra o Abadia. Então, agora são 8 gols de diferença. Será que, devido aos próximos jogos, o último jogo do primeiro turno vai dar uma mudança ali? A gente pode ter essa disputa ali. A disputa entre É, os dois times está forte. é uma oportunidade, né, do Vasco, apesar de jogar fora de casa agora, vai enfrentar o Trindade, assim, pela tabela, a gente pode esperar um jogo, não digo para o lado do Vasco, mas assim, acho que o Vasco pode aproveitar para beliscar esses 3 pontos, e quem sabe o Trindade segurar esse jogo, ou também, porque tudo aberto, a gente não sabe como é que vem, mas o Vasco com essas contratações, eu até acredito que pode surpreender muito positivamente. Sim. E logo depois a gente tem Flu-Goiânia e Aliança, Flu-Goiânia em quarto, com 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias e somente 6 gols tomados. Levar isso em consideração também, né? 6 jogos, 6 gols tomados, uma média aí de 1 gol por jogo. A equipe tá com uma defesa boa, teve jogo que não tomou gol, então o Flu-Goiânia veio bem. O Aliança, que estava ali no topinho mais para cima da tabela, caiu, está no terceiro lugar agora, com esse empate, ficou com 13 pontos, 4 vitórias e 4 gols tomados. E depois a gente vem com o Atlético. Atlético chegou para assim surpreender todo mundo. Quem não tinha expectativa ou a expectativa era assim, vamos fazer um jogo legal e para o próximo Goianão a gente espera que a equipe seja mais forte, mas não, o Atlético chegou lá e falou assim: cheguei, estou aqui para todos vocês que como será que vem? Porque nas últimas semanas antes do Goianão Feminino, eu confesso que eu fiquei, como é que será que vem o Atlético? Porque a gente não via nada sobre, assim, tava tudo muito no escuro, e a gente, será? Até aí chegou o primeiro jogo que a gente assistiu contra o Vila Nova, eu falei, vixe, tá vindo. Tá vendo? Porque esse jogo também já deu uma assustada ali no Vila, Deu. né? Apesar delas terem perdido pelo placar de 3-0, deu uma bela assustada ali no Vila, segurou bem o jogo e o Atlético chegou. Chegou um pouquinho atrasado, mas é aquele negócio, né? Igual noivo em casamento. Chegou para dar seu show, para se mostrar ali. E o E Atlético chegou assim, levou um susto no primeiro jogo, que ali foi 1-0, aí nos últimos minutos levaram 2 gols, mas foram ajustando tudo muito bem, levou um susto e acordou muito, né? Aquela, quando você tá jogando ali, inclusive num treino da Tagarela já aconteceu comigo, levei uma bolada na cabeça para acordar, e foi isso que o Atlético conseguiu nesse jogo do Vila Nova, acordou muito bem, não perdeu mais nenhum depois disso, né? E tá vivaço na exatamente. competição. Muito, e tá disputando ali o primeiro lugar, tá com 15 pontos, 5 vitórias,
Só que tem essa questão, né? 7 gols tomados. Porque agora a gente chega no Vila. O Vila está 3 pontos à frente do Atlético. Com 18 pontos, ganhou todos os jogos, não levou nenhum gol. Se a gente parar para pensar, chances existem. Existem chances do Atlético ainda ser campeão. Mas para isso, o Atlético precisa ganhar o jogo, o Vila Nova precisa perder e perder tomando 7 gols. Vai para a questão dos cartões vermelhos e amarelos, né? Que daí eu Sim, acho que tá bem pau a pau. Eu lembro que algumas jogadoras ali já foram expulsas do Atlético, não sei que questão do Vila Nova, se chegou a ter uma expulsão, não lembro, não vi todas as súmulas, mas isso daí também é um fator em consideração. Existem chances, são pequenas, mas sim. existem. O meu ponto é que se o Atlético dependesse dele mesmo para tirar o Vila Nova da liderança, eu confiaria mais porque o Atlético vem de um 14-0. Então, assim, dependendo dele, ele faz um jogão. Ele poderia beliscar talvez um 7-0, um 8-0 no Vila Nova. A gente não sabe como que vem depois desse primeiro jogo que ficou 3-0 para o Vila Nova. Só que ele precisa vencer e precisa contar com a vitória do Aliança com um 7-0 sobre o Vila e a gente torcer para o Vila não tomar mais cartões. Porque na questão dos cartões, se eu não me engano, o Vila está com 7 amarelos e o Atlético com 8. Então, ainda assim, o Vila manteria ali na liderança, né? Se manteria. Mas torcer para outra equipe marcar 8 gols, aí eu acho complicado. Um Se gol depender do assim, ainda Atlético, mais uma equipe que não tomou nenhum gol até o momento na sim. competição. No último jogo, tomar 7 gols. Mas é aquilo, né? O jogo a Não gente tem, só não vê tem como a naqueles gente 90 cravar aqui minutos. nada. Pode ter uma oportunidade. Vamos ver como vai ser. Já que já estamos falando de jogo, vamos falar da última, da sétima rodada do Goianão Feminino no primeiro turno. Passou muito rápido. Muito rápido, nossa, eu lembro que a gente estava lá começando, ia começar o Goianão ou não, todo aquele problema com o A bid. Tereza, gente, maluca, meu Deus, foi adiado. Como é que a gente vai fazer? Tereza ficou doidinha da cabeça. Eu indo para o jogo e o jogo adiado, eu não sabia. Nossa, Foi um rolezão, foi um foi. rolezão. Mas agora tá tudo certo. E para a última rodada, a gente começa com o Atlético que a gente estava falando, que vai enfrentar o Atletas de Jesus no sábado, dia 14, 9h30 da manhã, no Virmontes Furtado Mendonça. Virmontes Furtado Mendonça, se eu não me engano, foi o primeiro. Sim, Foi o aquele que a gente primeiro jogo que a gente acompanhou. viu contra o Vila Nova, né? Aham, O Atlético mudou para outro campo ali do lado, mas uhum, agora voltou novamente para o Vermontes. Eu acredito que foi porque teve umas coisas ali que apareceram na súmula, a questão do banheiro ali, daquele hum. CT, de não ter banco também. Mas troca os 6 pelo meia dúzia, né? A gente Será que no podia. segundo turno a gente vai ter Atlético aqui em Goiânia, Tereza? Será que tem essa possibilidade? Ai, amiga, eu não sei. Eu queria muito. Eu queria Sim, muito. Eu torceria muito pro Atlético jogar aqui em Goiânia, porque as meninas estão apresentando um ótimo futebol. E eu acho que botando o mando de campo em Hidrolândia é ruim pro Goianão. Não só para a equipe do Atlético, mas para a equipe adversária também, que tem muitas equipes que têm torcida, mas não tem condições para ir para Hidrolândia, ainda mais 9h30 da manhã. Porque sim. se a gente pensa que a maior parte das meninas que acompanham, que jogam, são aqui de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, a gente tem um Uhum. público muito grande em Aparecida de Goiânia, e para Hidrolândia, se atravessar Goiânia, e para, sabe, fica difícil um Eu vou pouco. deixar Então, aberto aqui, porque eu sei que a Jasmine acompanha a gente. Então, se ela estiver acompanhando isso aqui, dá um spoilerzinho pra gente, Jasmine, se você puder, tem essa chance, como é que vem? Se não existe essa chance para você dar uma conversada aí, porque seria muito bom. Não sei as condições, né? Não isso. sei se rola isso, porque a gente está meio por fora, se tem alguma coisa, não sei, talvez contratual para acontecer em Hidrolândia, mas se não tiver, seria muito bom. Aproveitando, deixa seu comentário aqui. Pode ser Sim, você, Jasmine, deixa seu comentário aqui. Mas você também que está assistindo, está acompanhando, fala pra gente o que você achou. Você acha que o Atlético ainda tem chance de ganhar? Vocês, torcedores atleticanos, estão confiantes que o Atlético tem essa chance? O que você inclusive, acha? Como. Tereza, Hum. pode continuar. Não, eu ia ficar especulando aqui, porque eu quero a galera comentando, que a gente está tendo comentários de muita gente da comissão técnica também. Obrigada por Pois estarem é, acompanhando a gente. É muito bom a gente trombar. Eu trombei com a Renata, que é dona do Flu Goiânia.
E ela falou: "Ah, lá no CT da Fazendinha que é bom". Ela repetiu aquela frase que a gente falou, né, Lara? Tem Nossa, churrasquinho, tem cerveja. lá é E bom. nada melhor do que ver um jogo bebendo uma cerveja gelada. Acaba o jogo, a gente vai comer um churrasquinho, a música lá no 12, no gente, E pós-jogo todo ali no mundo CT da resenhando, aquilo ali é o suco do goiano feminino. Inclusive, é eu um vou show à aproveitar, parte. é um show à parte, para parabenizar você e a Jasmine, né? Vocês estiveram na transmissão da semifinal da Taça das Favelas. Jasmine é comentarista. Eu acho assim, Ótimo. até que a gente pode pensar em algum dia trazer ela aqui para comentar com a gente, conversar com a gente. Alguns membros das comissões técnicas. Acho que vai ser muito legal, vamos amadurecer essa ideia aí. E a Jasmine já comenta aqui se você toparia, e meus parabéns novamente para você e para a Tereza, né? Tereza brilhou na reportagem das semifinais. Nas finais vai estar lá também, né, Tereza? Estarei lá novamente. A Jasmine, ótima nos comentários. Eu já vi Maravilhosa. jogos do lado dela e já dava para perceber ela falando, assim, das atletas, falando como que tinha que bater na bola. E conhece muito do futebol feminino, Muito, né? muito. Então, o Vive, né? convite está Respira esse feito. futebol. Sim, o convite está feito. A gente vai organizar uma data, mas vamos convidar várias pessoas de comissões técnicas diferentes, para a gente também ampliar um pouco mais, né? A gente trazer o outro lado, né? Que a gente aqui só vê de fora. A gente não Sim. sabe como que é o dia a dia, o treino de vocês, Uhum. toda a questão das dificuldades, das vitórias também, que a gente tem que valorizar muito todas essas vitórias, as pequenas vitórias, não só dentro de campo, mas de estar organizando um time, de botar o time para frente, mesmo que aos 45 do segundo tempo. Então, parabéns para todo mundo da comissão de técnicas, de todas as equipes do Goianão Feminino, porque a gente sabe que é um trabalho difícil, que não é um trabalho muito valorizado, que muitas vezes as pessoas, a comissão não recebe para estar trabalhando, então elas fazem muito isso por amor e parabenizar por vocês continuarem, estarem rodando aí o nosso Goianão Feminino e tantas outras competições. E vamos de clássico, né? Falamos Vamos. bastante aqui, clássico, Vila Nova e Aliança. 14 de setembro, no sábado, no CT, que não é mais Toca do Tigre, né, Lara? Tem essa Agora é curiosidade. Vila do Tigre, né? Vila do Tigre, no CT Vila do TT Tigre, reformado, tá, ó, nos trinks. tapete, Tapete, tapete. tapete. Então vai protagonizar, vai ser um Vai ser um jogaço. jogão, vai ser um jogão, Tereza. E eu tô 13h30 da ansiosa porque, assim, no ano passado, o Vila Nova jogou 10 jogos, perdeu, juntando os dois turnos, perdeu dois, os dois para o Aliança. Então, assim, sim. não tem como. Ai, Vila é líder, Aliança está em terceiro. Vai ser jogão de qualquer jeito, porque clássico, é jogado ali no, dentro do gramado, nas quatro linhas e nesses 90 minutos. Então, assim, estou ansiosa. Mas eu estava pensando uma coisa aqui, Lara. Queria saber como Vamos vai lá. ser esse jogo, porque o comentário que a Cris fez no último jogo, para mim, não sai da minha cabeça. O primeiro turno acabou pra gente. Será que ela vai querer gastar as peças dela nesse último jogo, que vai ser um jogo mais pesado? Será que ela vai querer botar esse risco em campo? Porque também é um clássico, não pode deixar isso de lado. Mas será que ela vai gastar as atletas dela? Porque também algumas atletas da Aliança vão jogar a final de outros campeonatos, então já vão ter um desgaste a mais, e as meninas da Aliança estão focadas no segundo turno, porque o primeiro turno não tem mais chance. Então, estou muito curiosa para ver como a Aliança vai entrar nesse jogo, porque pode entrar com a equipe principal para ir para cima do Vila, apesar de não ter mais chances de ganhar o primeiro turno, mas a Cris também pode dar uma desacelerada para segurar a equipe e preservar para o segundo turno. Mas pelo histórico assim do Aliança e do campeonato e do clássico que tem entre as duas equipes, eu não acho que a Cris vai poupar 100%. Talvez ela possa fazer algumas trocas ali mais importantes, no sentido de preservar atletas que vão jogar, por exemplo, uma final e atletas que não podem se lesionar de nenhuma forma. Só que assim, é um clássico e não dá para deixar de lado a competição e principalmente essa última rodada só porque não tem mais chance nesse primeiro turno. Muito pelo contrário, porque é uma oportunidade do Aliança crescer sobre o líder. Então, assim, para entrar no segundo turno até mais confiante. Então, tem esses dois lados. Não acho também que ela vá desgastar muito. Então, acho que ela vai ali
sentir mais o Fazer jogo, um talvez. equilíbrio, né? Isso. Porque eu acho que deixar de lado ela não vai, não, porque ela vai querer. É É clássico, né? clássico, né, não Não tem tem como. como. E também você falou do Goianão do ano passado, mas a gente tem que lembrar que teve a A3 esse ano, e o Vila Sim. ganhou, assim, do Aliança de uns placares até grandes, porque o Aliança ainda não estava formado, né, porque do Uhum. Goianão do ano passado até o A3, o Aliança trocou completamente de time, parte das atletas foi para o Vila Nova, e o Aliança não teve esse tempo de se reestruturar, e vai ser o primeiro encontro das equipes depois de alguns meses, né? Depois dessa que foi uma goleada também ali no E depois Olímpico, de né? mudanças, assim, que impactam absurdamente a equipe do Aliança, né? Inclusive contratuais com equipes masculinas. Então, assim, é uma equipe masculina. É, tudo muda muito. Eu acho que, assim, como é que eu posso falar? É ok, é esperado que tenha alguns deslizes, um ou outro, para a equipe realmente se reerguer, porque sai de uma condição que está ali mais estável, está recebendo maior aporte financeiro, não acredito que não seja, não era absurdo, mas querendo ou não ajudava. E aí, quando acontece essa quebra, querendo ou não, eles perdem atletas, duas das artilheiras, as duas artilheiras do último Goiano, que a gente vem comentando toda vez. Mas, assim, acho que é momento ali de se reorganizar. Mas o trabalho da Cris e o trabalho do Aliança, assim, destaque para mim. E, historicamente, é o destaque. Goiano, a gente não pode negar isso, porque é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Então, a gente está comentando aqui sobre esse projeto para nos próximos goianãos, nos próximos campeonatos goianos, as equipes permanecerem, cada vez crescerem mais essa competitividade, é justamente para ter essa aliança como referência de histórico. Não venho falando que sou torcedora do Aliança para ele ganhar esse campeonato goiano, não. Estou falando que o trabalho do Aliança é inegável aqui no estado. São anos, Tem décadas muito lutando pelo tempo. futebol feminino sem parar, sem apoio, não só essa equipe como outras. Inclusive, se você aí for um patrocinador, tiver alguma marca, vá atrás dessas equipes, patrocine essas equipes. Essas meninas merecem um patrocínio, elas merecem receber por jogar bola, que muitas não recebem para jogar Sim. bola. Então, assim, vai ser um clássico. Eu acho que vai ser o jogo da rodada, né? Eu acho que o mais importante aqui é essas equipes, independente, todas as equipes, né, independente de resultado do Campeonato Goiano, fazer um trabalho sequencial, né? O que o Sim. Aliança vem fazendo, o que o Vila Nova vem fazendo desde 2020, sem parar, inclusive com as categorias de base, agora todas as categorias de base. O Atlético, a gente espera que permaneça nessa disputa, permaneça talvez no brasileiro, dependendo dos resultados aqui que a gente tiver, tudo muito em aberto, e as outras equipes também, porque as equipes novas é chance de se reerguer e estruturar ali desde a base, e esse crescimento desde a base a gente sabe que dá muito resultado. Dá muito resultado, porque as meninas estão ali desde de pequenininha jogando, e a gente está vendo a base, né? O Flu Goiânia, que está Sim, o brilhando e Cão que vem vai fazendo um trabalho perfeito. muito, muito bom o trabalho do Flu Goiânia, que vai jogar contra o Abadia também no sábado, dia 14, 3h30 da tarde, simultâneo com o jogo do Vila Nova e Aliança. O que você espera desse jogo, Lara? Eu acho que o jogo tá favorável para o Flu Goiânia. Jogo na Fazendinha, depois do Flu Goiânia ter segurado uma aliança, o que vai ter de espetinho ali, Tereza? É Vai. brincadeira. Assim, torcida, espero e acredito que vai comparecer. Então, assim, acho que esse fator lá na Fazendinha vai contribuir muito. Tá meio assim, na surpresa, porque o Abadia não tá tão distante ali do Flu Goiânia, né? Não tá distante. Então, assim, é aberto para mim, mas eu acho que vem favorável para o Flu Goiânia. Sim, jogo em casa, né? A torcida do Flu Goiânia é muito presente em casa, até O Flu fora. Goiânia agora deve estar embalado. Segurou um Tá, gol. tá com sede de gol, não marcou gol. O Flu Goiânia deve estar embalado, mas vamos ver a equipe do Renan, né? A equipe do Abadia, que mudou inclusive a logo do Abadia, tá lindona essa logo com essa Tá. ararana vermelha, ficou muito bonita. Arrasaram. E o último jogo da rodada vai ser entre Trindade e Vasco de Itaberaí, o único jogo que vai acontecer no domingo, dia 15, às 3h30 da Lá tarde. no meu estádio, viu, Tereza?
Sim, o Glória a grande Deus. Lara Guimarães. Meu estádio, galera. Mentira, é sacanagem. Tereza, acho que aí vai ser um jogo bom, viu? Vai ser um jogo bom, porque o Trindade é uma chance de, assim, o último suspiro desse primeiro turno para beliscar os 3 pontos ali. Não acho que eles vão se abater por causa dos últimos resultados, então acho que vem com força máxima justamente para beliscar esses pontinhos de um Vasco que não vem tão constante. Sim, o Vasco teve uma queda muito grande nos últimos jogos, né? Essa questão das atletas pegou muita equipe, mas também tá vindo com 4 novos reforços. Eu não sei se já vão entrar nesse jogo contra o Trindade, que tem toda aquela burocracia, mas Sim. eu acredito que sim, pelo jeito que o treinador me falou, parece que os reforços vão entrar nesse jogo contra o Trindade. E o Trindade tá querendo arrancar sua casquinha em casa. Vamos ver como vai ser. Eu acho que vai ser um bom jogo também. E falando em gols, vamos para a artilharia, que a gente estava falando ali da Bárbara, da Mirelle, que marcaram 4 gols em uma partida. E vocês acreditam que mesmo marcando 4 gols em uma partida, elas não estão na disputa da artilharia? Tá disputadíssima, acirradíssima essa artilharia do Goiano, Lara. Tá, Naitiele, ele não quer largar o osso, né? Vamos brincar aqui, porque no último ano ela foi artilheira, né? Com 27 gols. Agora, eu não acho que vai chegar a 27, porque esse ano a gente tá tendo tá sendo mais maneirado ali. E que bom, né? Porque significa mais competitividade. Mas ela ali, depois do terceiro jogo ali, ela deslanchou. Ela demorou para arrancar, né? Mas Deu é uma igual carro demorada, velho, demora para arrancar, mas ali depois que arrancou também, ó, sim. anda até chegar em Aí, não tem ré, não dá ré. E a Nightingale é um foguete, tá? E é um foguete que realmente não dá ré, com seus 8 gols, deu uma alavancada ali, né? Passou à frente das outras, que ainda estava naquele 6, estava bem disputado com as outras, tá com 2 gols de vantagem. E depois vem a lapa dos 6 gols, né? Vem a galera que marcaram 6 gols na competição, a Vanusa do Atlético, a Gabriele da Abadia e a Carioca do Vila Nova também. E daí, em último lugar, vem a Sabrina com 5 gols do Atlético Goianiense. Tá disputadíssima essa artilharia. Eu acho que a gente não vai saber até o último jogo, do último turno. eu também acredito, porque eu acho que a Vanusa ainda vai beliscar muito. Eu acho que mais de um gol nessa última rodada. E destaque, né? Total destaque para ela. Ela, a Bárbara, Sabrina, vem Gabriele também da capaz. Bahia, né? A gente Sim, tem a que Gabriele ressaltar do. isso. Ter uma atleta de uns times que não estão ali nos primeiros 4 colocados na disputa da artilharia, isso é muito bom também, um incentivo para a equipe, né? Para as Sim. outras atletas, porque você está competindo não só o Goianão, mas você está competindo outras coisas, a artilharia, e você quer se destacar sempre no melhor dessas atletas, né? Muitas dessas atletas começam aqui no Goianão ou já estão vindo de outras competições para alavancar na carreira, e é muito bom ver esse desenvolvimento, ver essa disputa, uma disputa mais equilibrada do que a do ano passado, para mostrar que tem muita atleta goiana boa por aí, né? Inclusive, tem atleta que jogou no Aliança, se eu não me engano, no ano passado, e esse ano foi para o Fluminense. Sim, tem atleta na Colômbia, a E gente vai jogar copinha. Só assim, para dar um. e vai jogar copinha, provável, não nessa disputa, né? Mas já que estamos falando de copinha, vamos falar do representante goiano na copinha, né? Ô, Vamos. coisa boa, Laura! Nossa, feliz demais. Maravilhoso. Você estava Sim, acompanhando, né, o sorteio? Como que sim. foi? Inclusive, um destaque que a organização fez sobre o Vila Nova, que a gente não pode deixar de falar, trabalho que vem sendo feito em toda a categoria de base. O Vila Nova hoje tem uma categoria desde o sub-10 até o profissional do feminino, todo funcionando, disputando competições. Tem o sub-10 e o sub-13 na Copa Kick, disputando entre escolinhas. Agora, novidade assim, maravilhosa, Copinha. A gente teve a primeira edição da Copinha no ano passado e logo na segunda edição, Vila Nova já vai representar Goiás. Então, assim, Tereza, sem palavras. É a segunda edição da Copinha, como você falou, vão ser 20 equipes divididas em 10 estados e o único representante do Goiás é o Vila, muito feliz. E as tigresas ficaram
num grupo difícil, né? A Copinha é muito difícil, né? Sim. Todos os grupos estão bem assim acirrados. E a competição vai começar ali entre os dias 28 de novembro e 15 de dezembro, vai rolar nesses dias lá em São Paulo. E vamos para os grupos, Lara. Você estava acompanhando o sorteio? Vamos, puxando ali sardinha pro lado do Vila Nova, né? Claro que é nosso representante goiano, vai competir, assim, num grupo dificílimo, Tereza, a gente não pode negar. Vai pegar São Paulo, Internacional e Red Bull Bragantino. São Paulo foi campeão do Paulista Sub-20 esse ano. O Internacional simplesmente é o Internacional de Priscila, que estava jogando agora, inclusive, não sei se acabou o jogo. O Mundial Sub-20 com o Brasil e foi prata olímpica. Priscila do Internacional também disputou a copinha do último ano. E só uma observação que fizeram da organização no sorteio, das 21 atletas que participaram, de 21 atletas convocadas para o Mundial Sub-20 desse ano, que está rolando no Brasil lá na Colômbia, 17 participaram da copinha do ano passado. Então, assim, é uma vitrine excepcional. Gigantesca essa Sim, e vitrine, que bom que porque o Vila Nova é a tá chance dando das essa. atletas novas conseguirem ir para outras equipes, porque também a gente tem muita questão de Goiânia ter algumas atletas um pouco mais velhas disputando, e às vezes as equipes não chamam por conta disso, né? E as meninas já novas estarem na segunda edição da Copinha, é, difícil, difícil, mas tá na hora de mostrar para que veio, né? Tá na hora de mostrar o futebol, mostrar que tá frente a frente com ganhadora da prata olímpica, que tá frente a frente com vamos torcer para a ganhadora do Mundial Sub-20, que o Brasil tá deslanchando também no Mundial Tá. Sub-20. Então, é um grupo difícil, são bases muito difíceis. Eu Vai destaco, Tereza, eu até conversei ontem com a Thaís Lane, ela destacou que o objetivo principal aqui é colocar o Vila Nova no patamar nacional, como vem sido colocado, disputou o Brasileiro Sub-17, perdão. Então, assim, o principal objetivo, eu acredito que o Vila Nova vai chegar nessa competição, primeiro, para competir de igual para igual, corrigir o que tem que corrigir, dar vitrine para essas atletas, porque a gente vai ter transmissão. E assim, é uma competição organizada pela federação, pela principal federação, sim, se a gente for pensar em futebol feminino, que é o destaque, que é a Federação Paulista. Vem organizando essa copinha e assim, é uma competição, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma competição organizada pela Federação Paulista, mas ano passado a gente teve a final carioca. Então, assim, é tudo muito aberto, e são muitas oportunidades que, assim, a gente não vai, principalmente a base, é uma oportunidade, assim, única, mais que única. E elas não vão desperdiçar, eu tenho Não vão. certeza disso. Ansiosa para começar a copinha lá em novembro. Ainda tem muito tempo da equipe trabalhar, né? Fechar Sim, esse Goiano, que algumas atletas ainda jogam ali pelo Vila Nova, fechar o Goiano. Não fecharam também, infelizmente, né, o Sub-17, melhorar, né, os problemas que teve. E parabéns, Vila. Obrigada por estar representando a gente. A gente vai estar torcendo muito aqui pelas equipes goianas se destacarem na copinha e todas as atletas brilharem muito, né? E já que estamos falando de competição, vamos falar de outros campeonatos que vão rolar esse fim de semana, porque não é só Goianão, não. Está acontecendo muita outra coisa em Goiânia, nas cidades próximas ali em Aparecida, e vamos começar com Copa Banks, a maior Copa de Society goiana feminina, que vai ser no dia 15 de setembro, lá no Parque Amazônia. Começa às 9 horas da manhã e temos que destacar isso, com premiação, tá? E premiação que é acumulada mais de 10 mil reais. É a primeira edição da Copa Bankers e já vai dar premiação para os 3 primeiros lugares. Não é só o primeiro lugar que ganha, não. O primeiro lugar vai ganhar os seus 4 mil reais, o segundo 3 mil, e o terceiro 2 mil reais. Dá para faturar uma grana boa, garante um churrascão ali de comemoração. E também os atletas desembolsarem um dinheirinho também, né? Por essa competição. Vão ser 10 equipes no total: Milionárias, Bankers, Fúria, Santa Fé, Blackpool, TS Dance, Magipuk, Madrid, Taurus e Leoa. Destaque: as meninas do Fúria, grande maioria também jogam o
Goianão, né? Muitas dessas atletas que estão em outras equipes também jogam Goianão. Então Sim. a gente vai ter muita rivalidade aí também. Vai ser interessante assistir. E vai ser uma competição toda em um dia só. Então começa às 9 da manhã, tem os mata-matas ali, vai chegando até a final. Então vai ser um dia assim de muita festa, o espaço lá é muito bom. Eu fui, também tem cerveja, tem comida, e a gente gosta disso, né? Nós gostamos da cerveja, nós gostamos de gritar. E as meninas são muito resenha, gente. Vale a pena assistir. E para entrar, só 1 quilo de alimento ou ração, gente. A ração vão ser doadas para ONGs, então vamos valorizar. Leva a família, leva os seus pets para assistir muito jogo bom. E para fechar, a outra competição que vai rolar vai ser a final da segunda Copa Regional de Futebol Feminino Society lá no Moça Bonita. Uma curiosidade, esse campo Moça Bonita, ele se chama assim porque só pode jogar mulher lá nesse campo, em Aparecida de Goiânia. Para homem jogar é uma burocracia gigantesca, porque ali é o campo das mulheres, é o Moça Bonita, do lado do ginásio da Cidade Livre, na rua 28, no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. E vai ser a decisão, a final, às 9 da manhã, entre Futivício e Juventus. Já vi um jogo do Futivício, a primeira vez que eu fui no Moça Bonita, foi para uma outra Copa Elas do Batom, e o Futivício foi campeão. Antes desse jogo, vai ter uma preliminar ali, só para aquecer, para a galera já ficar preparada entre atitude feminina e Núcleo Tiradentes. Então vão ser dois grandes jogos. Vai ter a final entre Futivício e Juventus às 9 da manhã em Aparecida. Vamos conferir o jogo lá no Moça Bonita. Lá é bom também, viu? Tem um pastelzinho bom. Eu comi um pastel a última vez que eu fui Domingo, lá, Tereza. gostoso. Hum, de manhãzinha assim é ótimo. E você já sai, já comemora a vitória com as meninas. Vai ser ótimo de assistir. Tem E muita são essas opção, né, para quem gosta, então, gente, tem que acompanhar. em vários horários, né? Porque você pode Sim. ver jogo no sábado de manhã, de tarde, domingo você pode ver uma final, você pode acompanhar uma competição inteira, você pode acompanhar o Goianão feminino, opção não falta. Inclusive, se você sabe de alguma outra competição, de algum jogo feminino que tá rolando, deixa aqui nos comentários, manda mensagem pra gente, pode ser no meu Instagram, @Tereza Prado Jornalismo, ou na minha página, Marias Futebol Goiano, que eu tento falar um pouco de tudo que tá rolando. E é isso, né, Lara? Eu me despeço para você, eu toco para você. Muito obrigada por estarem assistindo a gente até aqui. Muito obrigada, pessoal, que acompanhou até aqui. É muito bom estar aqui com vocês toda semana. A gente agradece muito a todos vocês que acompanham, que torcem pelo futebol feminino, que acompanham aqui, que a gente está aqui para respirar esse futebol feminino mesmo e para falar cada vez mais sobre ele. Tornar aqui o YouTube um moça bonita, né, Tereza? Para falar muito sobre futebol feminino. Muito obrigada, João, também, nosso técnico, que está sempre salvando a gente aqui. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima semana e talvez nesses campeonatos, né? Um jogo ou outro, talvez a gente se encontre e a gente quer muito isso, quer ter esse contato. Vamos buscar sempre novidades com convidados, como a gente falou durante o programa. Então, continua acompanhando e até mais. Esperamos vocês na próxima e nos nossos Instagrams também. Dá uma moralzinha Sim. para a gente lá. Contrate nós. Nós estamos tentando incentivar também. Contratem jornalistas que falam sobre futebol feminino. E é isso, galera. Até a próxima. Um beijo. Tchau.